Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos Para presentes mí una bendición grande e estar telespectadores. con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção para grande compartir con ustedes estar com vocês nessa unos ocasião momentos de para compartilhar com compañerismo vocês alrededor uns de la momentos palabra de Dios de companheirismo y así ver ao redor da dónde Palavra nos de Deus encontramos en el programa divino. Dios e assim ver onde nos encontramos no programa divino. 2000 años atrás nos habló Deus falando por Jesus Cristo 2000 anos atrás en la parábola de las 10 vírgenes y nos falou neste tempo final da parábola das 10 virgens. en el capítulo 25 de diz, San Mateo, versos no capítulo 25 de São Mateus, 6 en adelante, dice, y a la medianoche versículo 6 em se oyó diante, un diz: clamor, aquí viene E à meia-noite esposo, se ouviu um clamor: salid a recibirle. Aqui vem o Entonces esposo, todas aquellas vírgenes saí se a levantaron recebê-lo. y arreglaron sus lámparas. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas, e as insensatas disseram aos prudentes: Dai-nos de vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Para que não nos falte a nós e a vós, ide melhor aos que vendem, e comprai para vós mesmas. Mas enquanto elas iam comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não os conheço. Velai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, queiram ter a gentileza. Estad preparados es la recomendación de nuestro Señor. Estai preparados é a recomendação do nosso Senhor, para que así no se nos pase la venida estar del Hijo velando, del Hombre. para que assim não se nos passe a vinda do Filho do Homem no último dia. De la iglesia As bodas con el Hijo del Hombre da igreja es el evento prometido com o para el Filho do tiempo Homem. final. Y por esa causa É o es evento Cristo prometido aquí en para o la tempo parábola final. de las 10 vírgenes E por essa causa é que Cristo, aqui na parábola das 10 virgens, nos fala da vinda do esposo, que é a vinda do Filho do Homem, conforme a ordem estabelecida por Deus para a vinda do homem, do Filho do Homem, para unir-se com sua igreja. E isso é as bodas do Filho do Homem com as virgens prudentes. As bodas que la unión de dos seres que se aman, de un hombre, de una mujer, de un joven, y una são joven nada que menos se que a aman, união de dois seres que se amam, de um homem e de uma mulher, de um jovem e de uma jovem que se amam una e se unem em matrimônio. por medio de E ambos vêm a ser uma la só palabra carne. hablada por el ministro, se Por meio de uma palavra falada pelo ministro, esa pareja delante de Dios se une y vienen a esse ser casal una diante de Deus sola carne conforme a la escritura. e vem a ser uma só carne, conforme a De la Escritura. palabra hablada de Dios para este día postrero, la iglesia del Señor E por meio da Jesucristo, palavra falada de Deus para este y último dia, Cristo, el Hijo del Hombre, a Igreja do Senhor Jesus Cristo
e Cristo, o Filho do Homem, vem a ser uma só carne. E por isso é que, no corpo místico de Cristo, no último dia, Jesus Cristo será manifestado, porque são uma só carne. E, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, veremos também a ter o mesmo tipo de corpo que o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como a vinda do Filho do Homem, no último dia, no qual nós vivemos, é para a união, para as bodas de Cristo, do Filho do Homem, com a sua igreja, neste tempo final. A Escritura nos diz que veio o esposo enquanto as virgens insensatas estavam buscando azeite. E as prudentes tinham azeite. E veio o esposo, e as que estavam preparadas, as que estavam prontas, ou seja, preparadas, diz, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele às bodas. E se fechou a porta. A porta se fechará quando entre até o último do grupo das virgens prudentes. E fiquemos unidos plenamente no santo estado do matrimônio com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Filho do Homem, ficará unida no santo estado do matrimônio. Ficará unida com Cristo. Isto é, conforme as leis divinas e conforme ao que tem que ser a união de Cristo e sua igreja. União que está representada no santo estado do matrimônio de um casal. Agora podemos ver que a união em matrimônio de um homem e uma mulher representa a união no matrimônio espiritual de Cristo e sua igreja, para ser uma mesma carne. Tanto a igreja com Cristo e Cristo com sua igreja. É no matrimônio, quando se realiza o matrimônio, que a noiva se converte em esposa e obtém o nome do esposo. E a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, nas bodas do Cordeiro, no matrimônio de Cristo e sua igreja, é que ela obtém o nome eterno de Deus. O nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, aí no matrimônio, é nas bodas do Cordeiro, onde ela obtém esse nome eterno do Senhor Jesus Cristo e vem a ser a esposa do Cordeiro, a esposa do Filho do Homem. E daí em diante, cada membro desse corpo místico de crentes estará adotado como indivíduo no reino de Deus.
E a igreja do Senhor Jesus Cristo estará dotada no reino de Deus, para com Cristo reinar durante o reino milenial e realizar com Cristo os trabalhos do reino milenial. Durante o reino milenial, pois estaremos na lua de mel, ou seja, o que é a lua de mel de um casal que se casa. Será a lua de mel de Cristo e sua igreja, durante o reino milenial. É a coluna de fogo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o que nos levará ao glorioso reino milenial de Cristo, que é a terra prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o glorioso reino prometido para a igreja de Jesus Cristo. E assim, quando estejamos nesse glorioso reino milenial, veremos que o que vivemos aqui na Terra nesses corpos mortais foi uma vida de escravidão física, como a que viveu o povo hebreu no Egito escravizado. Mas no final foi libertado por Deus usando o profeta Moisés. E depois foram levados à terra prometida, Canaã, a terra de Canaã, ou da Palestina, como chamam também, ou terra de Israel, como se chama na atualidade. Está representado na terra que heredou o povo hebreu quando Josué. Esse glorioso reino milenial de Cristo está representado na terra que herdou o povo hebreu, quando Josué os colocou na terra prometida e lhes repartiu a terra prometida. Também a terra prometida representa o batismo do Espírito Santo, o qual recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. E assim recebemos um novo corpo espiritual, ou seja, o corpo teofânico da sexta dimensão. O batismo do Espírito Santo, vejam vocês, dá testemunho de que assim como entramos à terra prometida, do batismo do Espírito Santo, entraremos à terra prometida do glorioso reino milenial. E entraremos também à terra prometida do novo corpo que Cristo prometeu para cada um de nós. Já o novo corpo que temos de receber nós, quando se cumpra para o planeta Terra, será a terra que teremos durante o glorioso reino eterno, depois do reino milenial e depois juízo final. O planeta Terra passará por um batismo em fogo, fogo divino, e fogo físico também. E a Terra, o planeta Terra, será transformado, será mudado. Assim como nosso corpo físico, que é do pó da Terra, neste tempo final. Quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, nosso corpo terrenal será transformado e será mudado
Em um corpo eterno seremos mudados nos átomos do nosso corpo, e então teremos um corpo eterno, um novo corpo, e assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isso depois se cumprirá no planeta Terra, depois do reino milenial e depois do juízo final, onde passará pelo batismo em fogo e receberá essa mudança, essa transformação. Isso é o que vem também para nós neste tempo final. Um batismo em fogo divino para ser transformados os nossos corpos terrenais. Por isso é que, assim como o dia de Pentecostes veio o Espírito de Deus nas primícias e desceu em forma de línguas de fogo no aposento alto sobre 120 pessoas, para o último dia, a plenitude do Espírito de Deus virá sobre os filhos e filhas de Deus. O Espírito de Deus em toda a sua plenitude virá e nossos corpos serão transformados. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo que essas luzes misteriosas que chamam discos voadores ou carros de fogo terão uma parte muito importante na transformação dos nossos corpos. Porque diz que virão e mudarão nossos corpos, ou seja, os transformará. Transformará os corpos das virgens prudentes, transformará nossos corpos terrenais em corpos e a corpos eternos, para ser pessoas iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que esta é uma promessa para a Igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. E as pessoas que obterão essa transformação de seus corpos serão as que escaparão do juízo divino que há de vir sobre este planeta Terra. Essas pessoas estarão com a plenitude de Deus, ou seja, com a dupla porção. Porque quando temos recebido o Espírito de Cristo e temos recebido assim o corpo teofânico, e consequentemente o novo nascimento, recebemos as primícias do Espírito. E para o último dia, em adição às primícias do Espírito, receberemos também a plenitude do Espírito de Deus e obteremos o corpo físico e eterno. Ou será um corpo que não terá limites. Será um corpo interdimensional. Será um corpo para toda a eternidade. Nunca adoecerá, nunca ficará velho e nunca morrerá. Isso é o que Deus tem prometido em Sua palavra para realizar em e para cada um dos escolhidos de Deus, que no último dia estarão escutando a grande voz de trombeta ou trombeta final de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 55, e 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, onde São Paulo nos diz da seguinte maneira: em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz: tampouco queremos, irmãos, que ignoreis sobre os que dormem, para que não os entristeçais como os outros que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus aos que dormiram nele. Pelo qual dizemos isso em palavra do Senhor, que nós que vivemos, que houvemos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram. Quais não precederão? Quais não serão transformados antes da ressurreição dos mortos em Cristo? Os que estejamos vivendo neste tempo final. Ou seja, o que estaremos vivendo neste tempo final, que é o tempo da vinda do Filho do Homem, da vinda do esposo, a sua igreja, a sua noiva, para a união com sua igreja neste último dia. Porque o Senhor mesmo, com voz de autoridade, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber ao Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vejam como nos mostra profeticamente aqui São Paulo o panorama do último dia, do tempo final, da vinda do Filho do Homem. Porque vem com aclamação, ou seja, com voz de autoridade, que é aclamação. Vem com trombeta de Deus. Vem com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quando se diz voz de arcanjo, se está dizendo mensagem de e por um mensageiro dispensacional. Voz de anjo foi em cada uma das eras da igreja gentil, porque por meio de cada anjo mensageiro, a voz de Cristo foi escutada em cada era. E os territórios onde se cumpriram essas eras. E para o último dia, para a era da pedra angular, a voz de Deus, a voz de Cristo, está prometida como voz de arcanjo. Ou seja, é a voz de Cristo em um profeta dispensacional, trazendo-nos, falando-nos a mensagem da dispensação do reino, que é a dispensação que faltava por ser cumprida, por começar. E a dispensação do reino corresponde à sétima dispensação das 7 dispensações divinas. E a dispensação do reino corresponde ao último dia. E no último dia, ao começo do último dia, que começa a dispensação do reino. E começa a mensagem do Evangelho do Reino a ser proclamada. Mensagem que contém o mistério revelado da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, em sua obra de reclamação. Assim como girou ao redor da primeira vinda de Cristo a mensagem da dispensação da graça, dando a conhecer a primeira vinda de Cristo e a obra realizada em sua primeira vinda, no meio do povo hebreu. Sua obra de redenção como Cordeiro de Deus, para que assim todos pudessem receber os benefícios da primeira vinda de Cristo e a obra realizada em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E depois de haver recebido os benefícios da primeira vinda de Cristo e sua obra, para o último dia, estaremos recebendo a segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação neste último dia. E
A revelação da segunda vinda de Cristo e sua obra de reclamação no último dia é contida na mensagem do Evangelho do Reino. Assim como nenhuma pessoa pode conhecer o mistério da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, exceto pela mensagem do Evangelho da Graça. Assim também nenhuma pessoa poderá conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, e sua obra de reclamação, exceto pela mensagem do Evangelho do Reino. Mensagem que primeiramente estará no meio da igreja gentil e depois passará ao povo hebreu. E o povo hebreu estará escutando essa mensagem. E ao estar escutando essa mensagem, estará escutando a trombeta final, que é a sétima trombeta para o povo hebreu. E a sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sétima trombeta e o sétimo selo são a vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Ele vem como leão, como rei, de reis e senhor de senhores, e como juiz de toda a terra. Portanto, o povo hebreu, ao escutar essa trombeta final, essa grande voz de trombeta, essa sétima trombeta, que é o sétimo selo, a vinda do Senhor, a qual soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que vemos seremos transformados. O povo hebreu escutará também essa trombeta. Escutará o que essa trombeta fala, revela, e será congregado o povo hebreu, será reunido sob a sétima trombeta, sob a trombeta final, e receberão a bênção de Deus. Agora, Cristo estará para esse tempo como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, e como juiz de toda a terra. Portanto, estará revelando o mistério do juízo divino para a raça humana, e estará revelando sob essa trombeta que corresponde à festa das trombetas, onde se estará cumprindo a festa das trombetas, que antecede ao dia da expiação, porque primeiro escutam a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Messias, sob o cumprimento da festa das trombetas, do primeiro dia do sétimo mês, o qual cada ano ocorria no meio do povo hebreu, se realizava no primeiro dia do mês sétimo, uma festa ao som de trombetas. E depois, mais adiante, o dia 10 do mês sétimo, se efetuava a expiação do bode, onde toda pessoa do povo hebreu tinha que se afligir pelos seus pecados e chorar pelos seus pecados ante a presença de Deus. E isto significava que a pessoa estava arrependida e chorava por causa de haver pecado diante de Deus. Ou seja, que era um arrependimento desde o profundo do seu coração.
E não simplesmente lágrimas, senão um arrependimento verdadeiro desde o profundo do seu coração. Diz também falou o Senhor a Moisés dizendo, se está no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 26 ao 32, dizendo, aos 10 dias desse mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligirei vossas almas, e ofereceis oferta acesa ao Senhor. Nenhum trabalho fareis? Nenhum trabalho fareis nesse dia, porque é dia de expiação, para reconciliar-vos diante do Senhor, o vosso Deus. Porque toda pessoa que não se afligir nesse mesmo dia será cortada do seu povo. Agora vejam vocês, o povo hebreu não pôde se reconciliar com Deus, porque o povo hebreu perdeu seu templo no ano 70 da era cristã, quando o general romano Tito cercou a Jerusalém e depois a destruiu. E destruiu o templo. E não ficou pedra sobre pedra desse templo, como havia profetizado o nosso Senhor Jesus Cristo. E havia profetizado também outros profetas do Antigo Testamento. Mas o mais próximo que esteve do cumprimento da destruição de Jerusalém foi o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual profetizou da destruição de Jerusalém, do templo e dos edifícios que estavam ali. Agora vejam como Cristo disse a seus discípulos que quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, esse era o sinal para a destruição de Jerusalém. E quando os discípulos viram Jerusalém cercada de exércitos, saíram de Jerusalém, os que estavam dentro de Jerusalém. E os que estavam fora de Jerusalém não entraram a Jerusalém, porque a ordem de Cristo era que os que estavam dentro saíssem de Jerusalém e os que estavam fora não entrassem em Jerusalém para buscar nada do que haviam deixado lá em Jerusalém, porque havia chegado o tempo da destruição de Jerusalém. Por uns 2 anos, Jerusalém esteve cercada de exércitos. E depois entrou o general romano Tito a Jerusalém e a destruiu. E foram crucificadas tantas pessoas ao redor da cidade que frente às muralhas colocavam cruzes com pessoas aí crucificadas e encheram toda a área de pessoas crucificadas, a tal grau que já quase não cabiam mais pessoas para ser crucificadas. Aí onde estão as muralhas. Tudo isso, vejam vocês, encontramos que veio como juízo divino sobre o povo hebreu, pois o povo hebreu havia rejeitado o Cordeiro de Deus, que João Batista introduziu, dizendo, falando sobre Cristo, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E também Jesus Cristo cumpriu o tipo de figura representado no bode da expiação. E cumpriu todos os tipos e figuras que estavam nos sacrifícios que o povo hebreu realizava com diferentes animais de sacrifícios. Ou seja, que em Cristo, em uma só pessoa, se cumpriram todos esses sacrifícios que o povo hebreu realizava pelo pecado, pela paz, pela reconciliação do povo hebreu com Deus, por todas as coisas pelas quais o povo hebreu realizava sacrifícios.
E por meio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, obtemos todas as bênçãos que em tipo e figura estavam representadas nas bênçãos que o povo hebreu quando realizava aqueles sacrifícios. Agora vejam como com um só sacrifício de um só homem, um sacrifício perfeito de um homem perfeito, se cumpriram todos aqueles tipos e figuras. Mas vejam vocês, depois da morte de Cristo, para o ano 70, o templo foi destruído e as coisas do templo foram levadas para fora de Jerusalém pelo exército de Tito. Levaram as coisas para Roma e depois o povo hebreu ficou sem um lugar para oferecer o sacrifício do bode da expiação. Portanto, o dia da expiação, que é o dia para a reconciliação do povo hebreu com Deus, o qual faziam cada ano, não podiam fazer do ano 70 em diante. Por quê? Já não tinham templo, não tinha um lugar santíssimo de onde levar o sangue do bode para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Portanto, o juízo divino veio sobre o povo hebreu, porque sem ter um sacrifício pelo pecado, para ser reconciliados com Deus, e havendo rejeitado o sacrifício divino de Jesus Cristo, o povo hebreu se encontrou sem sangue, sem sangue de expiação para protegê-los. E, consequentemente, o juízo divino esteve caindo sobre o povo hebreu por esses 2000 anos, aproximadamente. Ainda que o povo hebreu não tenha compreendido completamente o porquê de tantos problemas que tiveram e que por pouco são exterminados por Hitler, Mussolini e Stalin, eles estiveram sem o sacrifício pelo pecado. E essa é a causa, pois rejeitaram o único sacrifício pelo pecado que Deus aceita para a reconciliação do ser humano com Deus. E isso é incluindo ao povo hebreu. Agora, encontramos que nesse dia da expiação era para afligir-se e de todo o coração arrepender-se de seus pecados. E agora, vejam vocês em Zacarias, nos fala de que virá esse momento para o povo hebreu. Zacarias, capítulo 12, nos fala assim. Diz, capítulo 12, versículo 10 em diante, diz: E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém espírito de graça e de oração. E olhará a mim, a quem transpassaram, e chorarão, como se chora por um filho unigênito, afligindo-se por ele, pelo primogênito, como quem se aflige pelo primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon no vale de Megido. E a terra lamentará cada linhagem à parte, os descendentes da casa de Davi por si, e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Natã por si, e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Levi por si, e suas mulheres por si, os descendentes da casa de Simei por si, e suas mulheres por si, todas as outras linhagens, cada um por si, e suas mulheres por si. Naquele tempo haverá um manancial aberto
para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Isto é, também, que nos diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículos versículo 17 ao 21, onde diz: Pois de justiça se vestiu como de uma couraça, com um elmo de salvação em sua cabeça. Tomou roupas de vingança por vestimenta e se cobriu de zelo como de manto, como para vindicação, como para retribuir com ira a seus inimigos, e para dar o pagamento a seus adversários. O pagamento dará aos do litoral, e temerão desde o ocidente o nome do Senhor. Por que desde o ocidente? Porque assim como a primeira vinda de Cristo foi cumprida no Oriente, na terra de Israel, no Israel terrenal, a segunda vinda de Cristo é para ser cumprida no Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. No Ocidente, que é o território onde se cumpre a última parte ou etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, em sua construção, em sua edificação, onde se cumpre a parte da era, da pedra angular. E esse território é a América Latina e o Caribe. Esse mistério, ninguém o compreendia. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, nos diz, na mensagem do livro dos selos, página 256, mas quando Nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emmanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E depois na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Página 2 diz: do Ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Recorreremos este caminho uma vez mais. Esse cavaleiro do cavalo branco, que vem ao Ocidente, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo diz que virá do Ocidente e diz que é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E essa promessa do cavaleiro do cavalo branco está em Apocalipse 19. É a segunda vinda de Cristo. É a vinda do Filho do Homem, vindo à sua igreja, a sua noiva, para casar-se com ela no último dia. E o precursor na segunda vinda de Cristo será de onde? Do Ocidente. Do Ocidente é o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora, de que parte do Ocidente? Do Ocidente tem a parte norte, que é a América do Norte, que é a parte centro-central da América Central e o Caribe, e tem a parte sul. A sétima era da Igreja Gentil já se cumpriu na parte norte do continente ocidental, com a América do Norte. E Cristo esteve manifestado no sétimo anjo mensageiro, no reverendo William Branham, mensageiro da sétima era da Igreja Gentil. E agora, Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, se moveu à América Latina e ao Caribe, aos latino-americanos e caribenhos,
para cumprir o resto do seu programa. E é Cristo no último dia, o que chama e junta aos seus escolhidos por meio da sua manifestação prometida para o último dia, na era e para a era da pedra angular. Essa é a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que escutou João Apóstolo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 a 11, onde diz: Eu estive em espírito no dia do Senhor e ouvi, de trás de mim, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Esse é o mesmo que esteve em cada uma das eras de sua igreja gentil, manifestado em cada anjo mensageiro. Esse é o mesmo que esteve também no Antigo Testamento, manifestado em cada profeta do Antigo Testamento. Esse é o mesmo que libertou o povo hebreu. Esse é o mesmo que esteve naquela coluna de fogo. Esse é o mesmo que apareceu a Moisés em diferentes ocasiões. Esse é o mesmo que apareceu a diferentes profetas em diferentes ocasiões. Esse é o mesmo anjo do pacto, mesmo anjo do Senhor, o qual, em 2000 anos atrás, veio em carne humana, no leste, no véu de carne chamado Jesus, de Nazaré, ainda que nasceu em Belém, de Judeia. E esse mesmo ángel do pacto, o ángel de Jeová, que é Jesus Cristo, nosso corpo teofânico, para o último dia, venir manifestado em carne humana em homem del dia posterior. E isso será prometido vir manifestado em carne humana em um homem do último dia. Isso será a vinda do Cavaleiro do Cavalo Branco de Apocalipse capítulo 19. E o precursor da segunda vinda de Cristo sendo o Elias prometido para preparar ao povo para a segunda vinda de Cristo. Sendo o Elias precursor da segunda vinda de Cristo com a manifestação do ministério de Elias por quarta ocasião. Disse: Recorreremos este caminho uma vez mais. Agora vejam vocês como o Espírito de Deus, no reverendo William Branham, está dizendo que recorrerá este caminho uma vez mais. Essa é a palavra de Cristo colocada na boca do profeta precursor da segunda vinda de Cristo. E se o ministério de Elias recorre novamente, o caminho ministerial a estaria recorrendo por quinta ocasião. Se diz que recorrerá novamente, uma nova ocasião. É a quinta ocasião em que o ministério de Elias recorre o caminho ministerial na Igreja de Deus. E agora, vejam como o ministério de Elias esteve na Igreja de Deus, desde o átrio, passou ao lugar santo, no sétimo anjo mensageiro, e passa ao lugar santíssimo, como único, uma das duas oliveiras, de Apocalipse 11 e de Zacarias, capítulo 4. E agora, esta trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 em diante, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes nos céus que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esta sétima trombeta é a sétima trombeta da festa das trombetas para o povo hebreu. E quem é o que soa ou toca a trombeta? É Moisés e Elias. É. Ou são os ministérios das duas oliveiras. No último dia manifestados na terra, de Elias por quinta vez manifestado e de Moisés por segunda vez manifestado. E essa sétima trombeta, ou trombeta final, que soa, corresponde
ao cumprimento da festa das trombetas, soando essa última trombeta neste tempo final, para chamar e juntar os escolhidos de Deus, primeiramente os escolhidos dentre os gentios e depois os escolhidos do povo hebreu. Para os hebreus, será esta festa das trombetas. Para os escolhidos entre os gentios será o aperto do sétimo selo. Na vinda do sétimo selo, a vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, vindo em carne humana manifestado no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, em seu anjo mensageiro. Na mensagem, cisternas rotas, página 35, o precursor da segunda vinda de Cristo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou, e essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Apenas é um descanso até esse momento. Ou seja, que para esse tempo final, a trombeta final para o povo hebreu é o sétimo selo para nós. E soará, ou seja, soará a trombeta final, ou grande voz de trombeta, no cumprimento e atualização da festa das trombetas de Levítico, capítulo 23, que antecede a festa da expiação. É no mesmo mês. E agora, vejam vocês, a trombeta soa, e a trombeta das 12 oliveiras é a trombeta dos dois ungidos, a trombeta de Moisés e Elias. Esse ministério de Elias, proclamando a mensagem do Evangelho do Reino neste último dia e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Essa trombeta final, o grande voz de trombeta, que é o aperto e revelação do sétimo selo, revelando a obra do sétimo selo desse tempo final, é o que reúne aos escolhidos dentre os gentios e reúne aos 144 milhões de escolhidos, 144 mil escolhidos do povo hebreu. Esse mistério do sétimo selo é o mistério que os 7 trovões de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo, falando como leão, clamando como quando ruge um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes, e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Ou seja, que é o mesmo Jesus Cristo vindo em seu corpo teofânico, vindo em espírito e manifestando-se em carne humana em seu anjo mensageiro e falando-nos por meio de seu anjo mensageiro o quê? Cumprirá a Cristo, clamando quando como um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes e revelando-nos o mistério da sua vinda à sua igreja neste último dia, vindo à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, vindo à sua igreja velando-se e revelando-se em carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério da vinda do anjo do pacto, da vinda do anjo forte que desce do céu no último dia e clama quando como ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. E o que os 7 trovões falam é
o mistério do sétimo selo, ou seja, é a revelação do sétimo selo, contida na voz de Cristo, como leão da tribo de Judá. Falando como leão, Cristo revela o mistério do sétimo selo. E assim é que soa a trombeta final. Isso é, a trombeta final soando, essa sétima trombeta soando, essa trombeta da festa das trombetas do povo hebreu. E para nós, a abertura do sétimo selo, a abertura do mistério da segunda vinda de Cristo. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 128 do Livro dos Selos em espanhol. Agora os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, ou seja, essa fé de rapto. Por quê? Porque a fé de rapto está onde? Nos trovões. Porque os trovões são os que contêm a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo. E os trovões são a voz de Cristo, falando à sua igreja, como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação, falando à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino, no último dia, no dia do Senhor. Para falar a seu povo, Cristo sempre usou seres humanos. Como também no Antigo Testamento, Deus usou seres humanos, profetas, aos quais veio a palavra de Deus. E para o último dia encontramos que Cristo disse, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Onde vamos subir? A era da pedra angular. E como ele irá nos mostrar todas as coisas que irão acontecer depois das que já aconteceram depois das eras da igreja gentil? Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, disse: E me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que hão de acontecer logo, ou que devem acontecer logo. Vamos ver como diz? Para mostrar enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer logo. Essa é a forma em que obtemos o conhecimento de todas as coisas que devem acontecer, incluindo a segunda vinda de Cristo, no último dia, em sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino, no território correspondente na era da pedra angular e dispensação do reino, que é a América Latina e o Caribe. Agora, ninguém conhecia qual seria o território. Foi profetizado que seria no Ocidente, mas o território do Ocidente, as nações, onde se cumpriria essa promessa, não havia sido dada a conhecer essa revelação, mas já foi dada a conhecer. Assim como no meio do povo hebreu se cumpriu a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do anjo do Pai, do pacto, em carne humana, em toda a sua plenitude, manifestado na pessoa de Jesus de Nazaré,
a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor do povo hebreu, no meio do Antigo Testamento, o qual se fez carne na pessoa de Jesus, prometeu para o último dia ser manifestado novamente em carne humana, vindo sobre um cavalo branco como a neve, que é a palavra, vinda encarnada em um homem, deste tempo final. Na era da pedra angular e dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Isso é para o Ocidente, para a América Latina e o Caribe. E assim é como se abre quanto a seu cumprimento o sétimo selo, e se abre quanto a ser dada a conhecer a revelação do sétimo selo aos filhos e filhas de Deus, neste tempo final. Para assim receber a fé, a revelação do rapto, a fé de rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, em sua obra de reclamação. Agora vimos esse mistério e nos encontramos na etapa mais gloriosa da Igreja do Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se essa etapa na América Latina e o Caribe. O povo hebreu verá o que estará acontecendo e o que continuará acontecendo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando os mortos em Cristo sejam ressuscitados em mortos eternos e nós que vivemos sejamos transformados, o povo hebreu dirá: isso é o que nós estávamos esperando. Porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo terá essa manifestação plena de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, e o povo hebreu está esperando a seu Rei, ao Messias. Mas ele verá essa manifestação entre os gentios e depois passará ao povo hebreu. Passará no cumprimento da festa das trombetas e cumprimento da festa da expiação. E então eles crerão na obra que realizou Cristo na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus e também como o bode da expiação. Eles verão, compreenderão o que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. E por isso é que eles chorarão, porque se estará cumprindo neles, para esse tempo, o que se cumpria cada ano, no meio do povo hebreu, o dia 10º do mês 7º de cada ano, onde se afligiam e arrependidos de todo o coração, confessavam seus pecados a Deus e choravam por haver pecado. Choravam arrependidos ante a presença de Deus. E agora aqui, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 a 8 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e os que o transpassaram, e todos os linhagens da terra farão lamentação por ele. Sim, amém. Lamentarão por ele, como lamentavam no dia da expiação, o dia 10 do mês 7º de cada ano, quando se realizava esse sacrifício da expiação. Agora vejam como se estará atualizando tanto a festa das trombetas, com essa trombeta final, sobre o ministério de Moisés e Elias para o povo hebreu, e também se estará atualizando o dia da expiação.
E por isso é que eles chorarão, porque reconhecerão que Jesus é o Messias, o Rei de Israel, que eles estavam esperando. Mas Deus os cegou para que não vissem. E assim foi rejeitado o Messias. E fizesse a obra de redenção na cruz do Calvário morrendo e levando nossos pecados, e depois dando aos gentios uma oportunidade de vida eterna. Para a preservação de vida é que tudo ocorreu na primeira vinda de Cristo. E o povo hebreu, como nação, não se deu conta que Jesus era o Messias, era o Rei de Israel, que eles estavam esperando. E se o povo hebreu tivesse dado conta e tivesse recebido, o que haveriam feito? O haveriam colocado no trono de Davi. Mas porquanto Cristo não havia feito o sacrifício pelo pecado, o reino de Cristo, ainda sentado sobre o trono de Davi, seria um reino onde a morte estaria manifestada, por causa de que o sacrifício perfeito pelo pecado não havia sido realizado. Haveriam tido que continuar com os sacrifícios que eles realizavam cada ano, para assim obter a misericórdia de Deus. Mas porquanto uma nova dispensação se estava entrelaçando e houve uma mudança de dispensação no programa divino, Deus deu um passo adiante e se materializou em Jesus todo o sacrifício que se realizava no meio do povo hebreu com animaizinhos pelo pecado e pela reconciliação do povo hebreu com Deus. E agora o povo hebreu não necessita sacrifícios de animaizinhos para ser reconciliado com Deus. Vão ser reconciliados com Deus sob o ministério das duas oliveiras, sob o ministério de Moisés e Elias, no cumprimento da festa das trombetas e cumprimento do dia da expiação, cumprindo-se, atualizando-se esta festa no meio do povo hebreu. E agora podemos ver porque o povo hebreu está à expectativa nesses últimos anos, porque está esperando a vinda de Elias e está esperando também a vinda do Messias, porque já sabe que o tempo chegou para o cumprimento dessa promessa. Mas os escolhidos dentre os gentios ainda estão aqui na terra. E tem que se completar o número dos escolhidos entre os gentios para depois os mortos em Cristo ressuscitarem e nós que vivemos sermos transformados. No livro dos selos em espanhol, na página 57, diz o precursor da segunda vinda de Cristo: E vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. Agora, se você presta bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. Ele foi chamado o quê? Ele foi chamado o anjo do pacto. E agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Transcorreram-se já as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E ele vem diretamente aos judeus. Por isso, na nuvem, onde apareceram os anjos, em fevereiro 28 de
28 de fevereiro de 1963, o anjo, que era muito diferente dos demais, estava voando de oeste a leste, porque ele vem diretamente aos judeus. Vem voando do oeste até o leste. E aqui, olhem vocês. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembra o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro. Ele é um mensageiro a Israel. Quem é o mensageiro a Israel? Este anjo forte que desce do céu. E para poder se manifestar a Israel como mensageiro, tem que manifestar-se em carne humana. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora vejam, esse é o mensageiro de Israel e vem por sua igreja. Vem por sua igreja por quê? O anjo do pacto, Jesus Cristo, o anjo do Senhor que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, é também o esposo ou noivo da igreja gentia, que é a noiva de Cristo, para casar-se com sua noiva. E depois, ir todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vem para unir-se com sua igreja neste dia final, em sua manifestação final. E depois complete o número dos escolhidos, a porta será fechada. E as bodas, a união de Cristo e sua igreja, estará realizada. Porque seremos uma só carne com Ele. Seremos iguais a Ele, a imagem e semelhança do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Isto é, tudo que leva o programa divino relacionado às bodas do Cordeiro com sua igreja, as bodas do Filho do Homem com sua igreja, com as virgens prudentes. Ou seja, damos a conhecer, assim, rapidamente, as coisas mais sobressalientes relacionadas às bodas da igreja com o Filho do Homem. Ou seja, as bodas das virgens prudentes com o esposo, Jesus Cristo, o Filho do Homem, no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. As bodas com o Filho do Homem. Vejam que são as bodas com o Filho do Homem, as bodas das virgens prudentes com o Filho do Homem. É a união de Cristo com sua igreja neste último dia, no cumprimento das promessas feitas para esse último dia e para a era da pedra angular. E à medida que recebemos sua palavra, nos fazemos a palavra. Para essa mesma palavra que recebemos materializar-se em nossos corpos e ao redor dessa palavra encarnada em nós, materializar-se o novo corpo que hemos de receber. Assim como ao redor da palavra que Deus deu a Abraão e a Sara, se materializou o rejuvenescimento de Abraão e Sara para poder ter o filho prometido, o qual nasceu e foi chamado Isaac. Agora vimos esse mistério das bodas com o Filho do Homem para o último dia, as bodas do Filho do Homem com as virgens prudentes, que são os membros do corpo místico de Cristo do último dia.
juntamente com os que virão do paraíso, os quais ressuscitarão em corpos eternos e estarão conosco neste tempo final. E todos estaremos com corpos eternos como Cristo prometeu, e assim estaremos casados completamente com o Filho do Homem, nas bodas com o Filho do Homem. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho das bodas com o Filho do Homem. E onde estão? Os que se uniriam com o Filho do Homem? Os que se casariam com o Filho do Homem? Os que se uniriam nessas bodas com o Filho do Homem no último dia? E depois seria fechada a porta? Pois aqui estamos, já dentro da casa de Deus, na era da pedra angular, que é onde se realiza essa união de Cristo com sua igreja. E aqui estamos que já chegamos à era da pedra angular no corpo místico de Cristo e estamos desfrutando das bênçãos do Filho do Homem, de Jesus Cristo, do noivo, do esposo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando se complete o número dos escolhidos, quando se complete o número das virgens prudentes, então os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos os veremos, e nós seremos transformados. E todos estaremos com corpos eternos para toda a eternidade. E nos iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, como Ele prometeu. Ele disse: Vou, pois, a preparar lugar para vós. E se eu me for e vos preparar lugar, virei outra vez. Isso é a vinda do Filho do Homem, do noivo, para casar-se com sua noiva. Virei outra vez, e os tomarei a mim mesmo. Isso fala das bodas. Porque nas bodas é que o noivo toma como esposa a noiva, e a noiva toma como esposo ao noivo. E agora os tomarei a mim mesmo, para que onde eu estou, vós também estejais. E depois nos iremos à ceia das bodas do Cordeiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o Filho do Homem, o noivo da noiva, de sua igreja, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E logo todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores, e que Deus lhes continue abençoando a todos. Novamente, Félix Caro para continuar e finalizar, nesta ocasião, o resto desta atividade. Nesses dias, já estamos fora do... Nesses dias, estarei viajando para algumas atividades, mas voltarei logo. Este mesmo mês estarei novamente com vocês para continuar vendo diferentes escrituras que têm grandes bênçãos para cada um de vocês e para mim também. Bom, orem muito por essa viagem que hemos de ter nesses dias. É uma semana somente e estarei rápido para voltar
para estar com vocês novamente. Bom, que Deus lhes continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde e orem muito pela República Dominicana, pelo Haiti também, para que Deus estenda sua misericórdia à República Dominicana e à República do Haiti também. Os amamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com o amor divino. E queremos que a misericórdia de Deus se manifeste plenamente nesses países e alcance a todos que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro e também todos que estão inscritos na outra seção do livro da vida. Bom, estejam orando muito pelas atividades dessa semana que já começam na terça ou quarta, terça-feira ou quarta-feira, o dia 21, começam essas atividades. Primeiro na República Dominicana e depois no Haiti. Assim que estejam orando muito por essas atividades. Orem também para que Deus me dê tudo o que devo falar e a forma que devo falar todas as coisas. E que Ele opere em tudo e se glorifique no meio das pessoas da República Dominicana e também da República do Haiti, porque Deus tem muito povo nessas duas repúblicas. Bom, que Deus lhes continue abençoando, que Deus lhes guarde. E passem todos ou continuem passando todos uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.